Este é o curso Produção Vídeo-Fotográfica em Dança. O tema, a história dos musicais e a teoria dos musicais nos Estados Unidos da América, com foco em Broadway e Hollywood. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha, da URGS, da Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança, do curso de Licenciatura em Dança. E este trabalho é um projeto de uma disciplina dentro do contexto do ensino remoto emergencial. Estamos aqui agora para falar do finalzinho dos anos 50 e a década de 60 e 70. Né? Muito importante porque nesse período que nós então começamos a ver um terceiro momento de transformação do paradigma. Né? E agora vamos falar de importantes trabalhos dessa época. West Side Story, Hair, Cabaret, Chorus Line e todo um contexto onde há a ascensão de um novo talento, Stephen Sondheim. Né? Do outro lado, na coreografia, a ascensão de uma figura que foi premiadíssima durante anos em vários dos seus projetos, Bob Fosse. Os letristas, compositores John Kander e Fred Ebb, que fizeram as letras, né, de Cabaret, Hal Prince, que foi parceiro de Stephen Sondheim em vários projetos, e o coreógrafo, que depois se transformou em diretor, Michael Bennett, que vai criar o projeto Chorus Line com uma nova forma de construção da narrativa. Lembrando então que essa era de 60 começa em 57. Começa com um projeto de West Side Story que estreia em 57. West Side Story é uma versão, né, de Romeu e Julieta para um contexto de uma Nova York contemporânea, numa luta entre gangues, né, uma tensão entre bairros, né, e entre etnias diferentes. Né. Aqui nós vemos um avanço, né, em todo aquele tema que dizia, olha, a coreografia, a dança pode contar a história. E aqui a gente vai ver essa afirmação no auge da sua plenitude. Né? A direção, né, muito precisa desse trabalho, né, nos leva a pensar como a coreografia é a autora do espetáculo. E ela é que desenvolve e desdobra toda a história e a narrativa. Robbins, né, que já vinha trabalhando em vários projetos coreográficos para os trabalhos de Rodgers e Rammstein, Peter Pan, O Rei e Eu, tinha esse projeto já há muito tempo de realizar um Shakespeare nos musicais. Então o Jerome Robbins, né, ele vai então começar essa proposta que vai ser fundamental para a compreensão e proposição da dança dentro da estrutura da história dos musicais. Robbins se une então com Arthur Lawrence e Leonard Bernstein, um compositor, né, sinfônico, complexo também, no mesmo nível de um Gershwin, né, assim, e eles trazem para esse conflito étnico-racial e das gangues e dos bairros de Nova York a história de Romeu e Julieta. Né? Eles usam a música, né, e a dança para discutir os intertextos, ou seja, aquilo que a gente chamaria de conteúdo latente ou dimensão reprimida, né? Aquilo que está velado na história e que não é dito. Então, os textos passam a ficar num nível mais superficial da estrutura do dito e as interdições são dançadas e tensionadas pela complexa composição do Leonard Bernstein. Ele é um compositor que domina a técnica sinfônica, né? Reúne a ideia de uma sinfonia urbana, né? Uma ideia que já estava lá no Gershwin, né? Com os ritmos latinos. Então o Gershwin fazia uma sinfonia para chegar a uma ópera folk, toda baseada nas matrizes do jazz e nas músicas afro-americanas, né? Uma pesquisa na música negra, né, profunda, de raízes, né, dentro do contexto da escravidão, do racismo nos Estados Unidos. O Bernstein vai então fazer o quê? Ele vai pesquisar a música latina, dos guetos latinos dos Estados Unidos, e misturar o mambo desses grupos com Stravinsky, com Mahler, com toda uma cultura da ópera de Wagner, né, da ópera dramática do Wagner, da obra de arte total. Bom, esse trabalho, que é realizado em 57, depois vai ser filmado e lançado como filme em 61, já na década de 60.
No final da década de 50 ainda, nós temos um trabalho que é um marco, né, do sucesso. É um trabalho com Ethel Merman, lembram que a gente já falou dela, ela começou lá com 21 anos, agora ela é uma atriz, né, cantora, extremamente reconhecida da Broadway, e ela faz então um espetáculo chamado Gypsy, né, no qual ela é uma figura do showbiz, né, uma mãe, né, que vive mergulhada nisso e exige demais de todos e exige de tudo. Isso está acontecendo bem no final. Então a gente vai ver que no final da década de 50, vários trabalhos vão ser desenvolvidos. Uma paródia sobre Elvis Presley, um musical que vai falar do governo Kennedy, né? Musicais paródicos críticos sobre a cultura política e a cultura das corporações nos Estados Unidos, né? Tudo isso está acontecendo aí no final da década de 50 e preparando o nosso ingresso nos anos 60. Na década de 60, o primeiro musical de muita relevância e muita importância para a própria história da Broadway e a história do teatro e do cinema musical é o espetáculo Funny Girl. Funny Girl vai ser realizado com Barbra Streisand, que vai representar a famosa artista Fanny Brice, né? Em 64 o musical, em 68 o filme musical, né? E nesse mesmo ano a primeira versão de Hello Dolly com a Carol Channing, né? Que depois vai ser representada no cinema pela Barbra Streisand, né? Várias personalidades do teatro são resgatadas nesse momento, né? A gente está vivendo um contexto pré-Vietnã, né? Um contexto bastante tenso nos Estados Unidos na década de 60. Em 64, então, ainda, né? E aqui nós costumamos considerar que é o final daquele modelo iniciado com Oklahoma, que termina em 64 com Fiddler on the Roof, né? O que foi o maior sucesso de bilheteria da Broadway de 64, depois filmado também, então é importante, vocês podem assistir uma versão filmada, que é o último trabalho do Jerome Robbins para a Broadway, né? A história de um vilarejo judeu, de uma família russa, baseado um texto de literatura popular, né? E como a paisagem é construída pela tradição cultural, e a tradição vai mudando as relações entre as pessoas, né? E a ideia é a quebra das tradições. Então aqui a gente tem o fim de uma era, então uma era que é inaugurada por Rodgers e Hammerstein e que termina com Jerome Robbins em 64. Né? Aqui o Robbins está dirigindo, ele não é o coreógrafo. O coreógrafo desse espetáculo é o Jerry Mitchell. Os anos 60, então, observam um processo de declínio desse modelo Broadway, né? Esse cinema de Hollywood musical, ele já está em franco processo de declínio, porque ele não consegue mais acompanhar, né, todo o momento da crítica cultural, do contexto vivo. Nós temos que lembrar que esses espetáculos, eles sempre, desde o século XIX, eu sempre insisti que eles estavam sempre lado a lado dos acontecimentos. Eu dizia, e disse em outros vídeos, eles não têm uma estrutura reflexivo-crítica, mas eles têm uma estrutura de apresentar os acontecimentos do mundo no fervor, né? No momento que a coisa está fervilhando, borbulhando, acontecendo. E é isso que Broadway sempre fez, e é isso que cinema musical de Hollywood faz de uma forma um pouco mais pasteurizada, mais organizadinha, menos, né, polêmica e divertida e provocativa como na Broadway, né? Aqui a gente percebe então que a década de 60, com esses dois trabalhos, né, Fiddler on the Roof, né, o violinista no telhado, e o Funny Girl, que são de 64, e Hello Dolly, que são espetáculos muito nostálgicos, tentando voltar para uma Broadway muito antiga, com uma estrutura de vaudevilles, né, um tipo de figurino, cenário, tudo voltando para trás, né, o mundo indo numa outra direção, e o musical não consegue, nesses anos 60, nessa primeira metade da década de 60, acompanhar ou rejeita ou está tensionando a década, né? Havia falado, né, já no vídeo anterior, vamos lembrar, né, que nós estamos vivendo um momento desde a segunda metade da década de 50 de ascensão de uma cultura do rock. Bill Haley e os Cometas, Elvis Presley e depois Beatles nos anos 60.
né? E a Broadway ignora isso musicalmente, né? Então ela não vai acompanhar essas novas tendências musicais, vai perder um pouco o fio da meada dessa história. A cena de rock vai se tornar a cena mais importante na música popular, né? Na música para as massas, e a música de Broadway vai ficar ali meio como uma coisa de ostracismo, né? Uma coisa mais cafona, cantada por figuras como Judy Garland, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, né, que depois vai passar a ser um comediante, né, muito do comediante, deixando de ser aquela figura chique, cantora e tal, né? Então o musical perde a sua sincronia com a cultura pop. E eu costumo dizer que os anos 60 não começam exatamente em 1960. Eles começam efetivamente depois de 1965 e especialmente no ano de 66, quando nós ampliamos, proliferamos, reverberamos toda uma cultura de protestos e lutas por direitos civis das minorias políticas e sociais. É nesse contexto, então, que uma direção de Hal Prince, com letras e músicas de Kander e Ebb, e todo um desenvolvimento, né, de uma história baseada num texto, né, de crônicas das histórias de Berlim de Christopher Isherwood, uma peça teatral que se passa num lugar chamado Kit Kat Club, ou seja, um cabaré. 66, então, é o ano que nós vamos conhecer a história de Cabaré. Cabaré que depois vai ser transformado em filme no ano de 72. Né? Essa é uma história muito interessante, porque ao mesmo tempo que há toda uma luta por direitos civis no contexto dos anos 60, há a formação de vários grupos de extrema-direita contrárias às ações da cultura de massa, que veem essa cultura de massa como cúmplice de uma decadência da sociedade. Nada de novo no fronte. Ou seja, estamos mais uma vez vivendo esse mesmo confronto. Uma acusação da cultura de massa como sendo banalizadora e, ao mesmo tempo, gerando a decadência do processo civilizatório por parte de grupos de extrema-direita que se reconhecem como proprietários do cabedal de uma cultura erudita, de uma grande tradição de cultura eurocêntrica. Nesse momento, a cultura pop, que já havia, né, e estava completamente engajada, né, com o desenvolvimento de uma cena do rock and roll, ela então aqui ela vai ser adotada vai incorporar todos esses temas cada vez mais fortemente em torno das lutas das minorias políticas e sociais. Né? Aqui nós vemos o aparecimento de um importante artista que depois vai seguir como uma grande referência da Broadway, né, e que também vai ser o artista convidado a seguir no filme de 72, Joel Grey, que faz o mestre de cerimônias do clube, tanto no espetáculo da Broadway quanto no filme. Né? Esse filme, o filme e também o espetáculo, eles são incríveis no modo como eles fazem uma exploração muito rigorosa, muito profunda da androginia. Né? Todos os personagens, mesmo quando são definidos como homens e mulheres, eles têm elementos andrógenos, seja na composição das suas máscaras faciais, né, da sua movimentação. Bom, esse espetáculo é muito radical, porque ele começa a trazer para a cena da Broadway uma dimensão de entretenimento, mas um entretenimento de gosto mais sombrio. Né? As músicas de cabaré, elas vão evoluindo na direção de uma asfixia. Os números musicais vão ganhando numa aceleração e numa opressão. E eles vão se transformando em comentários de uma ação social e de uma ação civil dos próprios personagens. Né? Aqui a gente deve ressaltar a importância, existem alguns documentários na internet, de um cenógrafo, Boris Aronson, que foi um importante cenógrafo que trabalhou depois muito com Bob Fosse, e ele cria planos distintos, né, ao molde dos cenários modernos. A ideia dos dois planos, do Aronson no musical Cabaré, pode fazer lembrar a nós brasileiros uma montagem moderna de Ziembinski de Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, que também criava plataformas e platôs para mostrar os diversos planos da história. Né? Aqui o Aronson cria dois planos com duas ambientações,
Uma que é o mundo real e o mundo do limbo, o mundo dos sonhos, o mundo onírico, mas um onírico sombrio, um onírico devastador, um onírico assombrador, onde as pessoas cantam canções que são comentários aos acontecimentos, né? É também nesse espetáculo que se fala de temas mais radicais, não apenas das lutas gerais do feminismo, mas, por exemplo, as questões do aborto, né? Temas que realmente vão tocar nas feridas da sociedade dos Estados Unidos, na moralidade WASP, né, bem configurada. Em 67, o filme é posterior também, nós vamos ter então o processo de elaboração da montagem de Hair. Então nós temos 66, nós temos Cabaré, e 67 nós temos Hair. Hair, ele vai lidar então com toda uma história da cultura do Vietnã, dos acontecimentos mais recentes. Então, esses jovens, Jeremy Ragni e James Rado, dois atores que querem fazer um musical com um novo formato, eles resolvem então trazer para o mundo do musical novamente aquele desafio, o tema contemporâneo, comentar a sociedade atual. O que estamos vivendo? O que deixou de ser feridas? Como está sendo cicatrizado o processo de uma guerra perdida, por um lado, então todo um processo de estima, né, dessa América que se desmonta, né, que se esfacela, né, na ideia do Vietnã, e ao mesmo tempo uma América que se enxerga num espelho da injustiça, uma América que é invasora, que é predadora, que é imperialista, né? É disso que eles estão querendo falar aqui. E esse musical, mais ainda do que Cabaré, né, que se foca no contexto histórico do nazismo, esse vai focar num contexto bem contemporâneo, ele vai adotar toda uma estética da cultura de protesto, né, e muito profundamente da experiência hippie que vem então se desenvolvendo na contracultura nos Estados Unidos. Bom, o Hair ele foi montado de uma forma um pouco diferente também, né, porque o Hair não é um espetáculo que estava no contexto da Broadway originalmente. O Hair ele vinha de uma experiência, né, que era de um produtor chamado Joseph Papp, que se tornou uma figura muito influente, né, em Nova York e que cuidou do underground do teatro, né, depois o que a gente vai começar a definir dos anos 60 para os anos 70, 80, do chamado Off-Broadway. E hoje ainda falamos de um Off-Broadway. Né? Então ele vai falar do Off-Broadway, um teatro de rua, um teatro experimental, um teatro contemporâneo, onde o musical entra nessa ideia de rua e contemporaneidade. É o primeiro musical que vai ter uma trilha, né, em cena totalmente de rock, né? E ele tenta então elaborar um pouco as relações, né, societais no interior da sociedade estadunidense, né, resultantes desses conflitos mais abrangentes, macro-sociais do Vietnã, mas o que acontece depois com a cultura hippie e as relações entre as gerações, pais e filhos, né, que são muito tratadas dentro do filme. Bom, o espetáculo foi um sucesso logo de cara, né? Muita gente se interessou, rapidamente houve uma negociação, uma nova forma de direção, ele foi incorporado e logo em seguida ele saiu do Off-Broadway e foi parar na Broadway. Em 1970, nós temos então o maravilhoso trabalho, e agora mais uma vez, então agora sim, a nova ruptura paradigmática na construção da estética e da narrativa dos espetáculos do mundo musical. Company. Cidade de Estranhos, uma tradução, né? Um trabalho do Sondheim que tinha feito West Side Story, que tinha feito Gypsy na virada dos 60, né? Que era um cara que tinha um domínio da história e da cultura do musical. Agora, então, o projeto que ele não conseguiu realizar em 57, 13 anos antes, né, quando ele faz a primeira parceria com Hal Prince, que na época era só produtor, não era diretor, agora Sondheim como compositor, letrista, e Hal Prince, diretor do espetáculo, eles se juntam e constroem então a proposta de um espetáculo que o grande personagem é a cidade. A cidade, a massa de transeuntes, a multidão, a estranheza e o estranhamento entre as pessoas. Muito interessante, né? Os comentaristas que analisam esse espetáculo falam que, basicamente, quem construiu a cultura
financeira da Broadway foi uma classe média alta, urbana, sofisticada, né? Judeus, intelectuais, acadêmicos que frequentaram a Broadway. Esse espetáculo olhava o interior das casas dessas mesmas pessoas. Pessoas com curso superior, intelectualizadas, sofisticadas e vivendo crises profundas, fissuras na sua vida, fissuras nos seus relacionamentos emocionais. Lidava com esses fracassos, mas lidava com isso não como uma narrativa linear e completa, mas como também narrativas estilhaçadas. Então eram vidas estilhaçadas, contadas em formas estilhaçadas, em fragmentos, né? Isso aumenta a tensão e aumenta o cinismo da história, né? Porque as próprias pessoas, né, Sondheim está nos dizendo com Prince isso, não conseguem contar a sua história de uma forma completa. Elas mesmas não se enxergam, elas só enxergam fragmentos da própria história. Então isso é incrível em Company, né? Musicalmente lindo, uma noção, né, de não linearidade. E mais ainda, vejam o que eu dizia, né? Quando a gente inaugura aquela era lá, né, que vai do plot dramático, que é fundamental, a estrutura narrativa, então a gente está falando lá do Oklahoma, personagens bem construídos, né, simples, mas lineares e densos, né, e tal. Aqui não existe uma história central, são várias histórias acontecendo em paralelo, nenhuma é mais importante que a outra, né? O roteiro também é desconstruído do ponto de vista musical, então não é uma estrutura sinfônica, né? Não há uma ascensão de uma única peça. São peças desencontradas que têm a ver com a divisão das personalidades, com essa fragmentação. Por isso a gente pode ouvir sonoridades díspares, estranhas, de acordo com os núcleos de personagens. Quando a gente escuta somente a música de Company, a gente percebe isso acontecendo, né? Por quê? Porque as canções aqui, elas entram como comentários também sobre essas situações. Elas também estão isoladas em núcleos, né? Por conta desses efeitos desconstrutivos extremamente complexos do ponto de vista narrativo, né? Além disso, Sondheim vai romper com a tradição que é a tradição da comédia musical ou simplesmente do musical, que é a música dentro do diálogo. Aquela velha história que algumas pessoas são as que, quando mais riem de um musical, elas falam, a pessoa está lá conversando, fritando um ovo e de repente ela sai cantando, né? Eu sempre digo, é isso, a pessoa está fazendo uma faxina, né, como a Branca de Neve, os Sete Anões, está limpando a casa e fazendo mil maravilhas cantando, né? Isso era a estrutura do musical. A música surge de dentro da cena, surge do diálogo. Aqui não. A música pode estar distanciada, vem de fora para dentro e ela é como se ela olhasse, ela fosse uma lente que olhasse a cena. Então a gente tem uma cena e uma cena fora da cena. Não é uma cena dentro, a música é uma cena de fora que comenta a cena de dentro dos conflitos dos personagens. Então elas podem estar em dissonância, por exemplo. Elas não precisam estar agora mais todas combinadas, porque elas não revelam uma psicologia, elas revelam uma análise quase sociológica do personagem e das situações, né? É muito interessante. Também aqui o Boris Aronson, que trabalhou nos cenários de cabaré, ele também aqui vai criar elevadores, né, e playgrounds, né, um mundo bem urbano, muito abstrato, com vários platôs, né, muito complexo para poder mostrar essas cisões e esses desencontros e esse processo de fragmentação. O mais importante, há uma ruptura com a estrutura do final feliz. Quase todas as histórias, elas combinam uma certa ideia que vem lá da opereta, que vem do melodrama, do Era Uma Vez, né, da fantasia, e que termina de alguma maneira com alguma felicidade. Agora, as histórias são fábulas não necessariamente felizes. É como se a gente terminasse e continuasse a vida. Alguns desaparecem, alguns morrem, alguns não dão certo, outros conquistam alguma coisa, mas também não tá tudo no lugar, né? Nunca nada vai estar totalmente num lugar, né? E muito importante, queria fazer uma comparação aqui. Dois artistas que cantaram e desenvolveram espetáculos, né, e musicais sobre a cidade de Nova York, Gershwin e Sondheim.
Gershwin, né, eu gosto muito dessa metáfora, vê a cidade como um grande brinquedo, né, um brinquedo a ser explorado, um brinquedo, um lugar lúdico. A cidade é um lugar da experiência lúdica. Sondheim é um lugar onde você se perde, você perde as relações com as outras pessoas e você perde a sua vida e as suas coisas, onde você não se encontra, você deixa de se achar. Né? É a arte de se perder, né? Num processo cada vez mais ampliado de alienação. Né? E mesmo assim, melancolicamente, os personagens ainda desejam um final feliz, né? Mas não conquistam. Né? Então, em Gershwin, as pessoas estão experimentando, a cidade é um grande Lego. Né? O Lego do jazz. Né? Vejam, o jazz é uma canção que tem muitos elementos desconstrutivos, né? A estrutura musical do jazz, né? Não uma canção em si, mas a estrutura musical do jazz, ela tem muitos elementos que desconstroem também. Então o jazz, chegando até o jazz experimental, o jazz contemporâneo, ele também é desconstrutivo. Mas ao mesmo tempo que ele desconstrói, ele reconstrói como na forma de um grande Lego. E é isso que o Gershwin faz. Lembrem, né, que eu falava lá em outros vídeos, Gershwin queria encontrar uma unidade na diversidade. Ele queria encontrar um núcleo comum entre todas as experiências de todos os afro-americanos. Né? Qual a relação que o spiritual tem com a soul music, com não sei o quê. Ele fazia essa pergunta, ele queria encontrar unidade. O Sondheim diz o seguinte, não tem unidade, ninguém vai encontrar mais nada, não tem um final. Né? Não existe uma unificação. Não há um projeto único para todas as pessoas. Né? E isso é fundamental da gente entender nesse contexto, que é o contexto, então, das grandes filosofias da desconstrução. Né? Sondheim não está sozinho, porque isso está acontecendo na literatura, isso está acontecendo na filosofia. A gente vê o surgimento de obras como Derrida e outros filósofos franceses, em outros contextos que não tem nada a ver com o do musical, falando de desconstrução da língua, de desconstrução das linguagens. Né? E ele está sentindo as mesmas coisas no lugar mais clássico, e ele, alguém que é um herdeiro da tradição mais tradicional do musical dos Estados Unidos. Muito importante. Né? Então, a segunda metade da década de 70 vai ver um momento de forte crise econômica. Né? Nós estamos aí nos preparando para as crises de 73, 75, 74, né? E 75, 79, que são as crises do modelo, de uma parcela das crises do modelo produtivo do próprio capitalismo sistêmico internacional. Né? Há uma recessão econômica, uma crise do petróleo, uma crise energética no mundo, e a Broadway, claro que como é um negócio, depende do capital, depende de aplicações de fundos financeiros, depende de especulação financeira, ela também entra em crise econômica. E isso faz com que o bairro, né, e as ruas, né, da região que nós denominamos de Broadway, ela venha a ser novamente reocupada como lá em 1900, quando chegou lá o Ziegfeld e ele encontrou traficantes, jogadores, prostíbulos, né? E aí na década de 70 a gente começa de novo um mercado de prostituição, tráfico de drogas, aumento de criminalidade na cidade de Nova York, especialmente na região da Broadway. É interessante de ver, então, que nesse período, o que a gente vai olhar? Mais uma vez, o que a gente olhava lá, um tema social na década de 30. Vamos voltar, então, um pouquinho. O que a gente olhou em 33, em 35, com a grave crise econômica? Né? Os artistas passaram a se interessar também, não só pelo escapismo de um Cole Porter, mas também por vários temas sociais que levaram ao teatro do Projeto Federal, por exemplo. Né, que era um teatro dos trabalhadores. Né. Agora, a gente vai ter, então, um cara chamado Michael DeFelia, que depois vai ser reconhecido na Broadway como um diretor, Michael Bennett, um coreógrafo, que começou a carreira como linha de coro de West Side Story, do elenco de West Side Story, viajou pelos Estados Unidos, né, ou seja, então ele começa lá em 57, e agora em 75, ele é o coreógrafo que vai trabalhar, né, no espetáculo Company, do Sondheim. Ele é o coreógrafo convidado. Isso em 66. Né? Então, ele está com uma experiência incrível. Ele viveu todos os momentos daquele musical clássico, já em processo de decadência. Ele viveu o processo de desconstrução.
né, que muda todo o modelo, e Bennett, então, que nasce desse processo, esse artista, ele vai fazer uma nova proposta. Ele junta uma equipe de bailarinos do chamado coro, da linha de coro, Chorus Line, que são conhecidos em Nova York como ciganos, porque eles estão sempre viajando de espetáculo em espetáculo, né? E ele, então, durante 18 meses, ele faz um trabalho de pesquisa muito próximo de uma contação de história de vida. São 18 meses de investigação registrando histórias de vida de artistas do segundo grupo, que não são os protagonistas, que não fizeram o papel principal, que não ganharam a primeira página do jornal, mas que amam dançar, amam teatro musical, amam Broadway, e mesmo nunca se tornando os protagonistas, não querem parar de dançar e não sabem o que vão fazer da vida se não puderem mais dançar, se não puderem mais cantar, se não puderem mais representar. Então, apoiado pelo Joseph Papp, do Teatro do Povo, daqueles projetos populares do Off-Broadway, ele ganha uma grana, o cara ajuda ele financeiramente durante esses 18 meses, e ele faz essa super pesquisa, né, sobre esse processo, que ao mesmo tempo não é só um processo inocente de gente que ama a dança, é gente que vive no mundo real, que vai para maratonas de competição para entrar no espetáculo, que passa dançando 12, 14 horas para poder fazer teste de seleção para 2, 3 espetáculos ao mesmo tempo até entrar em algum, né? Então extremamente competitivo, e ele então traz para o primeiro plano a linha de montagem como show, né? Porque a linha de coro é a própria linha de montagem, ela é a base do espetáculo. Porque eu não posso dirigir um bom espetáculo se eu não conseguir desenhar bem o coro, alinhar os trabalhadores, alinhar as pernas, alinhar os movimentos, sincronia do trabalho físico, sincronia da batida musical, tudo isso tem que ser sincronizado. E o Bennett então traz isso para o primeiro plano, ele coloca foco, ele dá evidência a este trabalho braçal que está por trás do protagonista, da estrela da Broadway, da estrela de cinema e tal, né? Nós vamos para um outro bailarino coreógrafo que também vai se tornar diretor de teatro musical e de filmes musicais, Bob Fosse. Aqui vou falar particularmente de um artista que eu acho fascinante em todos os aspectos e que na década de 70 foi talvez um dos artistas bailarinos coreógrafo, diretor, que ganhou mais prêmios Tony, né, Emmys e também Oscars. É uma figura extremamente rica. Eu recomendaria para quem gosta, se interessa um pouco de aspectos biográficos e análises críticas sobre a própria época e sobre a própria obra, assistir algumas das maravilhosas entrevistas que estão disponíveis na web, né, através do YouTube, enfim, entrevistas de televisão, entrevistas após premiações, onde o Bob Fosse se apresenta como um homem, né, profundamente cínico e pessimista em relação ao ser humano, em relação à precariedade da nossa existência, a tendência, né, ao aumento dessa precariedade, né? O Bob Fosse é um cara que foi praticamente assim um dançarino desde criança, então ele vem de uma história muito parecida com um dos grandes mitos da Broadway, como Judy Garland, Fred Astaire e outros, né? Ele dançou em parceiros, né, com irmãos, né, o Reef Brothers, participou de filmes da década de 50, né, com Tommy Roll, dançou com, vários artistas, né? E ele seria quase que, vamos dizer assim, dos artistas masculinos, ele forma, vamos dizer, chamaríamos o tripé de dançarinos: Fred Astaire, Gene Kelly e Bob Fosse. São o tripé dos dançarinos, especialmente dos filmes de Hollywood, né? Ele coreografou o seu primeiro musical no ano de 1957, desculpem aqui, que chama-se The Pajama Game. Excelente a história de uma greve numa fábrica de pijamas, né? Então uma guerra social ali muito interessante, e que o filme é de 57 já, né? E ele ali já começa a apresentar vários elementos. Ele ali a gente vai conhecer a musa inspiradora, né, do Bob Fosse, que foi a sua primeira mulher. Ele teve alguns casamentos, né, a Gwen Verdon.
e ele ali começa a criar um estilo particular de dança e constrói um estilo particular de coreografar e de coreografias, né? Em 58 ele faz um filme para Gwen Vernon, né? E depois cria 5 shows para ela, casa com ela, enfim e tal, né? E nos anos 60 e na década de 70 ele realmente vai criar e explorar esse estilo, né? Que é um estilo com uma virada de pé, chapéu coco, ombros mais caídos, né? Que é um tipo de modo de dançar, né? Desdobrado da estrutura jazzística, né? Balética e jazzística, do qual ele tem um domínio, e que vai então se materializar em vários dos seus trabalhos, né? Eu recomendaria aqui que vocês também assistissem o espetáculo, que eu considero talvez um ápice, né, do amadurecimento da obra do Fosse. O espetáculo musical teatral é de 75, letras e músicas de Kandriev, direção e criação geral e coreográfica do Bob Fosse, Chicago, né? Uma versão de vaudeville, né? Do interesse que os Estados Unidos têm pelas coisas mórbidas da existência, né? Crime, sexualidade, sucesso e notoriedade vindo do vazio, do nada, etc. e tal, se apropriando de vários elementos daquela cultura de musicais que eu falei lá do século XIX. Fosse é um cara que vai numa história muito antiga dos musicais. Para entender a obra do Fosse, eu preciso conhecer mais vaudeville, eu preciso conhecer mais o teatro burlesco do século XIX, né? Essa coisa meio grotesca, né? Que ele explora maravilhosamente, inclusive na construção desses personagens que são próximos do popular e ao mesmo tempo macabros, porque geralmente são assassinas, são bandidos, psicopatas, né? Nazistas, etc. e tal, né? O filme também é fantástico para quem não puder assistir trechos, né, que estão disponíveis aí na web do musical, mas o filme é bem fácil de achar, né, de 2002, e no ano de 2000 foi criado um espetáculo na Broadway que é uma espécie de memória, um espetáculo em homenagem a toda a trajetória do Bob Fosse. Em 76, ainda nos anos 70, nós vamos conhecer mais trabalhos. As parcerias que dominam a década de 70 são a do Sondheim com Hal Prince, letrista, músico, direção, né? E aqui nós vamos ver então alguns trabalhos, né? Alguns mais bem-sucedidos, outros nem tanto, né? Não vou detalhar todos eles, mas nós temos, né, Pacific Overtures de 76, Follies, que é um saudosismo sobre os Follies lá do Ziegfeld, que eles fazem um espetáculo, né, bem nostálgico. A Little Night Music, que é uma tentativa de fazer uma opereta, né, toda em tempo 3/4, né, muito complexa a estrutura musical, né. Então aqui o Sondheim ele vai explorar, o que ele vai fazer? Ele vai explorar a história dos musicais. Por que a gente fala tanto daquele período, né, lá do início? Porque ele é fundamental para a gente entender o que esse cara está fazendo em 76. Ele conhece tanto a história. Em 76 ele abre 3 caminhos diferentes. Ele faz um musical aos moldes do teatro kabuki asiático. Ele faz um musical baseado nas Follies da virada do século XX. Ele faz um musical baseado na opereta do final do século XIX. Então ele é um cara que conhece toda a história da cultura do musical, né? Nem todos fazem sucesso, né? E finalmente, em 79, eles farão um trabalho que realmente não é uma revolução como Company da linguagem, mas é um trabalho que mergulha na dimensão sombria da humanidade, Sweeney Todd, né? Então eles levam finalmente para dentro da Broadway uma história de canibalismo, de assassinato, quando o personagem principal é um psicopata, sociopata, barbeiro, assassino, né? Uma história cujo tema central é vingança, né? O lado mais sombrio das pessoas, e coloca isso em música e letra e diz: está na hora da gente cantar os nossos males. Precisamos aprender a cantar e dançar o nosso lado maligno, né? Então 79 é o ano de Sweeney Todd. Temos depois versão para cinema, muito posterior, né? Também bastante interessante, vale a pena vocês conhecerem, né? Mas existem várias partes do musical também que vocês podem assistir na internet. Então estamos chegando ao final da década de 70, né?
E o final da década de 70 também assiste a um esgotamento, né? O esgotamento do modelo. Company desconstrói tudo e a partir daí, então, o próprio Sondheim ele começa a fazer um trabalho historicista, de revisão da própria história. Então, é escrever musicais sobre a história dos musicais, né? Quem é que vai dar um novo vigor agora, num novo modelo de produção, num novo formato de musicais? Então, há uma remigração. O musical veio com a comédia, né? Com a ópera cômica de Londres, e veio para os Estados Unidos, se transformou em comédia musical, depois virou musical e depois virou esse teatro complexo, né, desconstruído, até chegar à obra do Sondheim. Agora, no final dos anos 70 e a década de 80, é a década em que a Broadway fica muito mais comercial, vira um lugar de turismo cultural, né? E nos anos 80, o West End londrino, com custos menos elevados, né, que vão efetivamente criar uma cultura. Não uma cultura nova e revolucionária da estética, da construção da linguagem, mas uma cultura revolucionária do ponto de vista da administração dos musicais. O que eles vão fazer? Eles vão então agora criar um modelo internacionalizado, um fenômeno internacional, que vai servir para ser reproduzido em vários países do mundo. Então agora a Broadway se torna um ponto turístico. Então, se eu quero ver um musical da Broadway, eu tinha que ir à Broadway, lá nos anos 80. O que os anos 80 e 90 vão fazer em Londres é dizer, não, nós vamos pegar esse musical e vamos vender ele para o mundo. Então, ao invés das pessoas virem a West End assistir, nós vamos vender para produtores no Brasil, na Índia, na China, na Indonésia, onde for, e eles vão reproduzir o nosso modelo, que é o modelo de globalização. Então esse agora é a nova invenção. É uma invenção muito mais do ponto de vista econômico, do ponto de vista de uma nova política, e nós vamos ter aqui os artistas que vão ser os representantes desse novo formato.